Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre a minha vida, falando sobre tudo aquilo que realmente o grande Criador do Universo ele possibilita que eu venha viver sem experimentar. E ontem nós recebemos uma notícia terrível, uma notícia triste, que um amigo nosso, ele havia sofrido um infarto e não resistiu e faleceu. E nós começamos a meditar desde ontem sobre a morte. E hoje, durante a manhã, a gente pega um livro que fala sobre os 5 convites, que é exatamente um livro muito fantástico, onde um grande médico que teve a possibilidade de atender e de conviver com pacientes bilionários em estado terminal. E esse livro ele nos traz uma experiência muito salutar para a vida, porque quando a gente compreende a existência da morte, a gente compreende sobre a morte, talvez a gente comece a pensar sobre a vida em um prisma totalmente diferente. A gente percebe que as pessoas hoje, elas lutam muito, elas trabalham bastante, elas entram em exaustão, elas ficam depressivas. Por quê? As pessoas querem a cada dia conquistar mais e mais, querem ter mais dinheiro, mais patrimônio, querem ganhar mais títulos. E esse livro, 5 convites, nos leva a uma reflexão profunda sobre a vida e principalmente sobre a morte. Será que a morte representa o fim da vida? Ou será que a vida é apenas uma etapa para alcançarmos a morte e a morte será uma elevação, será uma experiência completamente nova, porque será um momento onde o nosso espírito irá se separar do nosso corpo e a gente irá viver verdadeiramente a nossa experiência espiritual, carregando conosco uma série de experiências materiais que nós tivemos a possibilidade de viver aqui nesse mundo, onde nós fomos submetidos ao sofrimento, à dor, à alegria, à tristeza. Esse amigo meu que faleceu, ele estava indo organizar uma viagem para Porto de Galinhas, e eu sempre tive muita alegria quando eu viajei com ele, porque eu conheci muitos estados do Brasil, agradeço a ele. E de uma forma abrupta ele partiu e a gente nem teve tempo de se despedir, a gente nem teve tempo de se falar. Eu geralmente durante a manhã eu terminava o meu pedal, me encontrava com ele, porque próximo ao local onde ele reside tinha uma barbearia, ele sempre ia lá, a gente tomava um cafezinho, conversava, e nós estávamos programando a nossa próxima viagem agora para agosto. E de uma forma trágica a gente percebe que a vida ela chega ao fim. Mas aí a gente começa a refletir o seguinte, diante de todas as palavras, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo: será que a morte é mesmo o fim? Ou será que a morte é uma passagem para outra dimensão? Será que nós estamos aqui simplesmente para comprar coisas? Será que nós estamos aqui simplesmente para adquirir uma casa, estudar, comprar um carro, construir uma família? Ou será que o propósito do grande Criador do Universo na nossa vida é muito maior do que tudo isso? Esse livro, ele é um livro fantástico, 5 convites, porque ele fala o seguinte: pessoas bilionárias no seu estado terminal chegavam a essa clínica, uma clínica particular, onde uma diária custa uma verdadeira fortuna e um simples mortal não pode frequentar e não pode viver os seus últimos dias de vida, porque é isso que acontecia lá. As pessoas geralmente quando chegavam nessa clínica, elas chegavam de helicóptero, já tinham particular, mas essas pessoas estavam no seu estado terminal, vivendo os últimos momentos das suas vidas, da sua existência. E aí aquele especialista ele começou a entrevistar, ele teve essa ideia de começar a entrevistar os profissionais que ali trabalhavam ao seu lado. E ele percebeu o seguinte: chegou um momento que ele criou ainda uma curiosidade maior e começou a entrevistar os pacientes que estavam ali. E ele perguntava para aqueles pacientes, pessoas bilionárias com muito dinheiro: caramba, vocês viveram, vocês ganharam muitos títulos e agora você está chegando aí no fim da vida, porque provavelmente vocês terão 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida. Já eram pessoas que estavam desenganadas. E aquele especialista ele fazia pergunta para as pessoas: o que é que você faria hoje se você tivesse 1 ano de vida? A maioria daqueles bilionários respondiam uma coisa tão simples: eles iriam pedir perdão para as pessoas que eles machucaram, eles iriam se desculpar das pessoas que eles feriram, eles seriam menos arrogantes, menos prepotentes,
e eles iriam ter mais tempo das suas vidas para estar ao lado das pessoas que ele amava, mulheres, família, filhos. Por quê? Porque a vida é isso, a gente corre tanto para conquistar coisas, para comprar um carro. E ontem eu estava sentado em um local, do nada um caminhão explodiu o pneu e uma parte do pneu, uma parte do ferro veio voar próximo onde eu estava, e olha que eu estava distante. E se tivesse alguém naquele local, poderia ter falecido. Inclusive é um local que onde eu fico, quando eu vou viajar, foi exatamente o local onde passou aquela barra. E aí a gente começou a refletir sobre a brevidade da vida, sobre a morte. E quando a gente perde um amigo, uma pessoa próxima, um ente querido, a gente começa a refletir sobre tudo isso, o que é que verdadeiramente faz sentido. Nós somos alguém hoje que, se você perceber, e você for buscar nos nossos vídeos, a gente hoje nutre muito mais uma busca espiritual do que a material. A gente fala em prosperidade porque prosperidade é exatamente uma tríade, corpo, mente e alma. Eu preciso de dinheiro para me alimentar, eu preciso de dinheiro para viajar, mas eu preciso evoluir o meu campo espiritual, eu preciso aprender que nós somos seres espirituais ocupando um corpo, que a bagagem que a gente vai levar dessa vida é exatamente o acúmulo de experiências bem-sucedidas e até mesmo das experiências mal-sucedidas, porque tudo faz parte de um processo, mas só que tem pessoas que vivem como se nunca fosse morrer, e essas pessoas elas vivem praticando maldade, vivem sendo orgulhosas, prepotentes, arrogantes, destruindo outras vidas, e elas pensam que nunca vai chegar um dia que elas vão pagar a conta. Mas você quer ver um valentão? É quando o avião ele está caindo, todas as pessoas que se dizem corajosas, valentes, os ateus, eles começam a repensar a vida de uma forma totalmente diferente, porque a vida é isso, a vida é uma experiência maravilhosa. E a partir do momento que você compreender que a vida ela pode ser diferente, você vai alcançando a consciência, você vai alcançando a sabedoria e você vai deixando de ser medíocre. Por quê? A mediocridade faz parte de um todo. A inteligência faz parte das pessoas que verdadeiramente desejam buscar a inteligência. Então viva como se você fosse morrer amanhã e aprenda uma coisa: não viva buscando ser mais um ignorante. Viva para evoluir, viva para crescer, porque o processo é exatamente isso. O processo é você deixar de lado toda a mediocridade, toda a ignorância e você ser melhor e maior do que o lugar que você ocupa, mas mantendo a humildade. Sucesso sempre. Uau!